Os sinais e maravilhas. Em Êxodo capítulo 7, versículo 3 e 4 diz assim: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. O Senhor Deus enviou Moisés e Arão a Faraó para tirar os filhos de Israel do meio do Egito com grandes sinais e juízos. Mas como o Senhor havia dito, o coração de Faraó se endureceria e não ouviria e não deixaria ir os filhos de Israel para servirem a Deus. Deus usou Arão e Moisés e deu início à primeira praga. Arão estendeu a vara sobre todas as águas do Egito, e as águas do Egito se tornaram em sangue. Os rios, tanques e todo ajuntamento de águas, demonstrando o poder de Deus sobre os deuses do Egito e sobre os poderes do mal, e cumprindo-se o julgamento divino contra o Egito e os deuses. Os egípcios cavaram poços junto ao rio em busca de água para beberem, porque não podiam beber das águas do rio transformadas em sangue. Em Êxodo capítulo 7, versículo 24, diz assim: E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Cavar poços é uma grande necessidade para a nossa sobrevivência. Em meio a tempos difíceis, cavar poços é deixar um legado para os filhos e filhas da nossa geração. Que o fogo das provações, que o deserto, que a forja te leve a cavar poços, te leve a mergulhar na verdade que liberta, te molde a ser a imagem de Jesus Cristo e assim deixar um legado para a nossa geração. Que a escassez, que as lutas te levem a buscar ouvir a voz de Deus, que tem nos chamado a cavar poços e deixar um legado para a nossa geração. Cavar poços, cavar covas, é mergulhar na palavra de Deus, no ensino e através da pregação do Evangelho, arar a terra de cada coração que está longe do caminho da salvação. Em Mateus capítulo 7, versículo 14, diz assim: E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O grande propósito de Deus é a salvação de vidas. A nossa parte no processo para a escuridão cessar e o dia amanhecer é brilhar mais e mais a luz de Jesus Cristo até ser dia perfeito. A grande responsabilidade de cada líder constituído por Deus, de cada servo e serva de Deus, de unirmos forças e enfrentarmos juntos os desafios, as crises, a escassez espiritual que passamos nessa terra. Precisamos estar dispostos a enfrentar e lutar as batalhas do Senhor nessa terra. Em meio a tempos difíceis, não podemos fugir dos propósitos de Deus para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa geração. A nossa constante semeadura da palavra de Deus e da oração trará da parte de Deus as bênçãos da renovação, do avivamento, da libertação de vidas e salvação na terra. Deus vai inundar esse deserto com a presença dele e tirar todo o mal. A presença e a bênção de Deus transformará a sequidão em correntes de águas vivas que trazem ao lugar deserto e seco vida, libertação, salvação, alegria, crescimento e frutos. O vale, os desertos que Deus nos permite passar nessa vida é tempo de crescimento, de amadurecimento, intimidade com Deus e avivamento. Deus quer ressuscitar o seu exército da tristeza para a alegria, da escassez espiritual para a bonança da presença de Deus, da escravidão para a liberdade pela presença de Deus agindo em cada coração.
A água do Nilo, sendo vista pelos inimigos transformada em sangue, é uma manifestação do poder de Deus, ajudando seu exército, que estava cativo no Egito, a vencer e serem libertos da escravidão. Mas mesmo assim, o coração de Faraó se endureceu, como o Senhor havia dito. Em Êxodo capítulo 7, versículo 22 diz assim: porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito.